do documentário histórico do Dr. Antônio Furlan Júnior, do ano de 1956, o Rotary Clube de Sertãozinho. A ideia fora levantada por Raul Harris, que abre caminho cada vez mais amplo num mundo pesado de individualismo e se estende em nossa sociedade como um exército de paz, de sentimentos, de solidariedade humana, de compreensão e de bom entendimento entre os cidadãos. Encontrou franca aceitação entre os elementos mais representativos da nossa Sertãozinho. O Rotary Clube de Sertãozinho, com um ano apenas de existência, já é, na época, em 1956, apontado como um dos mais pujentes distritos do estado de São Paulo, não só pela sua atividade social exercida, como no terreno das realizações práticas. Já está em pleno desenvolvimento a campanha em prol de uma creche. Esta associação em Sertãozinho foi fundada provisoriamente no dia 23 de março de 1956, tendo recebido a sua carta de admissão ao Rotary Internacional por intermédio do governador do Distrito 121, na ocasião Jaci de Assis, no dia 17 de junho, com uma grande festa na usina São Geraldo. O seu conselho diretor, no ano do cinquentenário da comarca, em 1956, e o seu primeiro ano de fundação, era assim formado: presidente Cecílio Fragas, vice-presidente Walter Segato, primeiro secretário Kleber José de Almeida, segundo secretário Alexandre Alimeri, primeiro tesoureiro Arlindo Antônio Siquieri, segundo tesoureiro Yusuf Alimeri, diretor de protocolo Olidair Ambrósio. Assim nasceu o Rotary Clube de Sertãozinho, no ano de 1956. Do documentário histórico de Dr. Antônio Furlan Júnior, no cinquentenário de Sertãozinho, no ano de 1956. Histórico do movimento associativo italiano. Colaboração do professor Alberto Bevenhu. Houve no início de uma fase áurea do café uma intensa corrente migratória italiana. Muitas dessas famílias vieram trabalhar neste município, localizando-se de preferência nas fazendas Dumont e Martinho Prado. Conforme recenseamento procedido em 1915 pela Câmara Municipal, existiam no município de Sertãozinho 6.284 súditos peninsulares. Mais tarde, grande parte destas famílias veio para a cidade a fim de se dedicar ao comércio e pequena indústria. Foi no seio da colônia italiana, residente em Sertãozinho, que se iniciou o primeiro movimento associativo. Em 1886, foi fundado o Clube Humberto I, que, aliás, teve pouca duração. Em 20 de setembro de 1883, foi fundada a Società Italiana de Mutuo Soccorro e de Insegnamento 20 de setembro. Esta associação foi fundada no dia 20 de setembro de 1883 e instalada num prédio próprio à Rua Tietê. A sua diretoria, festivamente empossada, foi a seguinte: presidente Carlos Sala, vice-presidente Pedro Strini, conselheiros Fernando Guidulli, Bertuzzo Dionísio, Giuseppe Bonini, Bertuzzi Roca, Baptista Batalha, Adolfo Ferrari, Eduardo Bermazzoni, Nicolau Poli, Pietro Canella, Antônio Bianconi. Revisores de conta, Ruggero Caetano e Giovanni Lunardi. Em 1905,
a Società Italiana 20 de Setembro transferiu sua sede para um ponto mais central da cidade, a Rua Aprígio de Araújo, onde até hoje funciona a nossa Associação Beneficente Cultural e Recreativa de Sertãozinho. 2 sócios podem ser considerados beneméritos por excelência: o cavaleiro Antônio Bianconi Pardi e José Bonini, que hoje dão nome a ruas de Sertãozinho. O primeiro, o cavaleiro Antônio Bianconi, fez a doação do atual prédio, e o segundo, que foi eleito presidente várias vezes, doou o mobiliário. Esses 2 nomes são dignos representantes daquelas numerosas famílias italianas que aqui vieram, lutaram e venceram, deixando por onde passavam o traço forte de suas atividades construtivas. Centenas e centenas de nomes talvez não estejam escritos nos livros, mas estão com certeza marcados na terra que enriqueceram com seu trabalho honrado, nas usinas que levantaram, nas indústrias que montaram, nas profissões que exerceram. E por que não dizê-lo, muitos deles se tornaram forças vivas e basilares do nosso progresso, como os Lunardelli, os Biagi, os Marchesi, os Sicchieri, os Verri, os Balbo, os Favaretto, os Bevenhu, os Pascoal, os Canizinho, os Sversuti, os Ortolão, os Mamanas, os Strini, os Magões, os Palmieri, os Bartoletti, os Cacai, os Sarti, os Esponchiado, os Gilberti, os Volpi, os Marcovecchi, os Varaldo, os Perticarrari, os Barbieres, os Gaiofato, os Bordin, os Salas, os Carboni, os Guidoni, os Toniellos, os Luchiardi, os Floridi, os Baleotti e muitos outros, que estão no mesmo plano de honradez e de trabalho dignificante. Por mais de meio século, as atividades da Sociedade Italiana 20 de Setembro foram ininterruptas e suas maiores festas eram as de 20 de setembro, realizadas sempre com muito entusiasmo, destacando-se a tradicional tómbola, cujos prêmios eram feitos em libras esterlinas. Na sua sede funcionava uma escola para os filhos de sócios, os quais recebiam gratuitamente ensino e todo o material didático. Sim, as aulas eram dadas pelo professor Fanella e sua senhora. No período de 1939 a 1945, a Società Italiana paralisou suas atividades em consequência do confisco de todos os seus bens pelo governo brasileiro, período da Segunda Grande Guerra Mundial. Foi digna de elogio a atividade do prefeito, senhor Manuel de Freitas Machado, que nesta ocasião amparou os direitos desse sodalício e colaborou com a diretoria para que a Società não sucumbisse totalmente em consequência da Grande Guerra que ensanguentou a Europa. Pela Constituição de 18 de setembro de 1945, a Società foi nacionalizada e, sob nova denominação, passou a se chamar Associação Beneficente, Cultural e Recreativa de Sertãozinho. E elegeu em dezembro de 1946 a sua primeira diretoria, cujo primeiro presidente foi o senhor Elmo Pedro Favaretto. Reeleito em 1947, realizou brilhante administração. Foi presidente em 1949, Donato Bonini. De 1950 a 1954, exerceu o mandato de presidente o senhor Alberto Bevenhu, que foi auxiliado por um punhado de bons companheiros de diretoria. Construiu um magnífico salão de festas, um ringue para patinação, um centro de debates culturais, incrementou atividades sociais e esportivas, aumentou o quadro de associados, fundou o Clube Regatas Dr. Gumercindo Veludo, no Rio Mogi Guaçu, e cuja inauguração se realizou em 20 de setembro de 1953, com a presença do general
Carorberti Pereira da Costa. Em 1955 foi eleito presidente o senhor Fábio Moscogliato, que adquiriu um prédio para a associação. O distrito de Cruz das Posses também teve a sua Società Italiana.